O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Profética Filhos da Unção. Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando, meus amados, mais uma aula da nossa Escola Profética Filhos da Unção. E nesta aula vamos aprender, meus amados, acerca dos princípios para nós recebermos a unção do Espírito Santo de Deus. Mas antes de nós mergulharmos aqui na palavra do Senhor, nesse ensino glorioso, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado e nos deixe um joinha, amém? Compartilhe também o link desse ensino, não somente desse ensino, dos demais ensinos, amém? Nos ajude, meus amados, a expandir com o reino, a levar o avivamento. O Espírito Santo de Deus nesses últimos dias tem, meus amados, nos trazido um avivamento extraordinário. Temos visto a cura dos enfermos, a manifestação, meus amados, visível do poder do Espírito Santo de Deus, igrejas inteiras sendo tomadas pela unção, pela glória do Espírito Santo. E isso precisa ser divulgado. O Brasil, meus amados, e as nações precisam conhecer o poderio do nosso Senhor. Aleluia! E juntos, meus amados, juntos iremos levar o avivamento. Amém? Compartilhe. Chame mais um para estar aqui conosco. Divulgue. Aleluia. Seja uma atalaia de Deus sobre essa terra. A voz do que clama no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós iniciarmos aqui esta aula, feche os teus olhos. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos instruir. Vamos nos submeter plenamente a Ele. Amém, Pai, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo, e tome o teu lugar de honra. Tome o teu lugar especial, Pai, Senhor, em nosso meio, em nossas vidas, Pai, que todavia não seja, Pai, Senhor, esse pó e cinza que sou eu, mas o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, manifesta o teu poder e a tua glória, meu Pai, Pai, Senhor, e fale conosco, meu Pai. E ministre, meu Pai, Senhor, no mais íntimo de nossos corações, meu Pai. Prometemos também dar a Jesus, o teu Filho amado, toda a honra e toda a glória, meu Pai. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Princípios para recebermos a unção e os dons espirituais. Abra o teu coração para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em tua vida, em nome de Jesus. 2 Timóteo 1, versículo 6. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Primeiro princípio, dobre a tua atenção, famintos e sedentos. Primeiro princípio para recebermos a unção e os dons espirituais. Escolhidos por Deus, predestinados por Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amados, muitos filhos e filhas buscam a unção, os dons espirituais. É o desejo, é o almejo de nossos corações. Mas existem, meus amados, aqueles que já nascem dotados pela unção, pelos dons espirituais. Esses filhos e filhas
são chamados de predestinados. Filhos e filhas que o Pai escolhe. Filhos e filhas, meus amados, que o Pai unge até mesmo desde o ventre das suas mães. E esses, meus amados, nascem com uma missão, um propósito específico de Deus sobre essa terra. Aleluia! Glória a Deus! Amados, então, a primeira classe de pessoas beneficiadas para carregar a unção e os dons espirituais são aqueles que são escolhidos e predestinados pelo Espírito Santo. E olha o que nós encontramos na palavra do Senhor, meus amados. Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora olha, meus amados, o que nós encontramos em Jeremias 1, versículo 4. Jeremias 1, versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aleluia! Jeremias ainda estava no ventre da tua mamãe e já havia um projeto para ele. E havia nações esperando por ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isto é um mistério glorioso. Aleluia! Eu creio, meus amados, que através desse ensino, não somente filhos famintos e sedentos estarão sendo alcançados, mas há também, meus amados, filhos e filhas predestinados, filhos e filhas que já receberam o chamado do Eterno desde o ventre da tua mãe. Por mais que muitas vezes, meus amados, um filho predestinado tente fugir do chamado, tente se esconder, não tem jeito, aleluia, já é separado, já é propósito, já é projeto de Deus, aleluia. E o Espírito Santo de Deus te levantará como a voz daquele que clama no deserto. O Espírito Santo de Deus te pegará, assim como pegou o profeta Jeremias, aleluia, glória a Deus, aleluia. Lucas 1, versículo 13. Lucas 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Aleluia! Glória a Deus! Olha, meus amados, que promessa gloriosa. João Batista, ainda desde o ventre da tua mamãe, já era cheio do Espírito Santo. Olha, meus amados, que glorioso. Uma vez que uma vida preciosa é predestinada pelo Espírito Santo. Detalhe, é importante eu citar isso. O Espírito Santo de Deus, na maioria das vezes, Ele, meus amados, Ele escolhe, e Ele, meus amados, libera esta graça sobre a vida de ungidos. Grave isso, na maioria das vezes. Amém? Quem foi, meus amados, o profeta João Batista, a voz do que clamava no deserto, aquele que preparou o caminho para o Salvador, para Jesus Cristo Nazareno? Quem foi o profeta João Batista? Aleluia, um homem, meus amados, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas, meus amados, para que você venha saber, meus amados, quem era o profeta realmente João Batista, você precisa olhar para o teu papai, para a tua mamãe. A Bíblia diz, meus amados, que Zacarias e Isabel eram homens tementes, obedientes, zelosos e cheios do Espírito Santo. Automaticamente o fruto que veio deles, meus amados, foi um fruto, meus amados, ungido e separado pelo Espírito Santo. Então, na maioria das vezes, o Pai, meus amados, predestina filhos, meus amados, de
ungidos, filhos, meus amados, meus amados, amigos do Espírito Santo, vidas que andam com Ele sobre essa terra, amém? Mas também o Pai, meus amados, Ele predestina, simplesmente, meus amados, por vontade própria, até mesmo um filho de uma não crente, de uma vida preciosa que ainda não se converteu, amém? E eu já vi isso acontecer, meus amados, inúmeras vezes, amém? Conheço muitos ministros, o qual o Pai, meus amados, predestinou. Vou dar aqui, meus amados, um pequeno testemunho muito rápido, está aqui falando com vocês, uma vida preciosa, meus amados, que foi predestinada pelo Espírito Santo. E eu estou falando com vocês com toda simplicidade e humildade, porque assim o Espírito Santo de Deus me revelou. Aleluia! E Ele me deu, meus amados, uma experiência extraordinária. Enquanto eu estava em um congresso de avivamento, enquanto eu estava, meus amados, ministrando a palavra do Senhor, eu estava ali em consagração. Eu havia ministrado, meus amados, o primeiro dia, a segunda ministração. Então eu entrei em consagração e todas as viagens missionárias minhas, eu fico, meus amados, mais isolado mesmo com o Espírito Santo, gastando tempo com o Pai, se relacionando com Ele. E enquanto eu estava ali de joelhos, o Espírito Santo de Deus, meus amados, Ele me arrebatou. Foi algo surreal e eu voltei no tempo. E Ele me mostrou, meus amados, toda a trajetória da minha mamãe. E Ele me mostrou as muitas lutas que a minha mamãe havia passado. Ele me mostrou as muitas provações. Eu vim de uma família, meus amados, extremamente desprovida financeiramente. Passamos provas, lutas imensas. E ali estava, meus amados, a minha mamãe grávida. E um filme começou a passar diante de mim, e o Pai me revelando, meus amados, todo o trajetório da minha mamãe. O porquê, um dos motivos pelo qual ela estava passando tantas provas e lutas. Uma investida de Satanás. E o Pai, meus amados, naquela revelação me dizia: sabe por que Satanás era tão furioso contra a mamãe? Porque ele sabia que o fruto que estava no ventre dela era predestinado. Aleluia! E por causa da obra que eu tinha em tua vida, o inferno havia se levantado contra tua mamãe. Mas foi algo surreal. Foi algo surreal essa experiência espiritual a qual, meus amados, o Espírito de Deus estava me concedendo. E ali, meus amados, literalmente um filme da história inteira da minha mãe passou diante de mim. Naquela tarde, meus amados, eu me levantei em pranto dos joelhos. Tomado pelo Espírito Santo de Deus, eu estava, meus amados, em uma igreja religiosa, com o coração, meus amados, endurecido para aceitar o avivamento. E naquele dia em que eu me levantei de joelhos, tomado pelo Espírito Santo de Deus, e fui para a igreja, nós, meus amados, naquela noite presenciamos um avivamento extraordinário. Um povo que estava com o coração endurecido, um povo que estava com o coração duro. Me lembro eu, meus amados, que em pranto, em choro, eu pedi ao Pai: Senhor, nos traga sinais, para que o povo venha crer, para que o povo venha se abrir. Éramos, amados, uma denominação chamada Assembleia, um povo, meus amados, bem religioso. E nós ali, meus amados, experimentamos de um mover do Espírito Santo de Deus extraordinário. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Eu vou contar apenas 2 testemunhos rapidamente, para que nós possamos mergulhar aqui, meus amados. Não sou muito de testemunhar, para que a tua fé, meus amados, não venha se espelhar nas minhas experiências espirituais, porque eu amo a palavra, meus amados, e meu maior intuito é fazer com que você venha crer na palavra e viver a palavra, porque a palavra, meus amados, jamais irá falhar. Amém? Mas naquele mesmo dia, naquela mesma conferência, o Espírito Santo de Deus, meus amados, ele começou a dar sinais inefáveis para quebrantar o coração daquele povo. Me lembro, meus amados, que
uma senhora anciã de cabelo branco foi tomada no meio do povo em mistérios. O Espírito Santo de Deus me deu percepção espiritual, e na mesma hora eu fiz o sinal para toda a igreja ficar em silêncio, e eu dizia: Deus está falando em nosso meio, fique em silêncio. E eu apontei o microfone para o lado daquela senhora, e a voz dela era muito alta, e ela, meus amados, falando em mistérios e gritando. Ela dizia: Deus está no nosso meio. Temos clamado pelo avivamento, temos pedido ao Pai uma visitação, e Ele tem enviado o teu ungido, e Ele está aqui no nosso meio. E aquela senhora, meus amados, passou ali, meus amados, uma palavra profética e revelada através, meus amados, de mistérios. Aleluia, glória a Deus. E foi algo, meus amados, glorioso. Eu peguei a experiência dessa senhora e usei a meu favor para trazer exortação à igreja e levar ela, meus amados, a abrir o coração. Uma glória, meus amados, extraordinária caiu sobre toda a casa. Vimos naquela noite, meus amados, a igreja sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja que estava fria, com o coração endurecido, agora estava debaixo da Shekinah. Estava debaixo, meus amados, da glória de Deus. Quando eu finalizei uma das minhas ministrações, fui passar o microfone para um presbítero. Na mesma hora ele foi tomado em mistério. Começou a falar em línguas e chorar. E ele então, meus amados, depois que ele conseguiu se conter um pouco, ele então testemunhou dizendo: verdadeiramente este é enviado de Deus. Porque no momento em que eu peguei o microfone, que ele estava pregando, uma eletricidade, um choque do microfone passou para todo o meu braço e correu para todo o meu corpo. Eu nunca senti isso em toda a minha história. E em lágrima, aquele assembleano estava testemunhando: a Jesus Cristo seja dado toda a honra e toda a glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! É possível você ser predestinado pelo Pai. Aleluia, glória a Deus. E há muitos, meus amados, que foram chamados, predestinados e não sabem disso. Mas há, meus amados, uma fome, uma sede em teu coração. Você sabe lá no fundo que você foi chamado não para ser mais um. No meio da multidão existe algo que sempre te impulsiona você para se aproximar do Pai. Aleluia. Você não se, meus amados, você não se contenta com o evangelho comum. Aleluia, você está sempre fugindo da aparência do mal. Você vê, meus amados, muitas vezes multidões indo para a esquerda. Não, você simplesmente toma a decisão: ainda que eu vá sozinho, mas eu vou para a direita. Me lembro eu, meus amados, que na minha infância, crescendo, meus amados, em um lar, em um ambiente completamente desestruturado, aonde, meus amados, eu com amigos que haviam crescido comigo, no momento em que eles começaram a pendar para o erro, no momento em que eles começaram a pendar, meus amados, para coisas erradas, me lembro eu de tomando, meus amados, decisões, sem ainda ter conhecido a Jesus. Eu orava a Deus e dizia: Senhor, eu não quero isso para mim, eu não quero fumar, não quero beber, me dê amigos novos. E eu não compreendia o porquê eu estava tomando aquelas atitudes e decisões. Me dê amigos novos, eu não quero este caminho, eu não aceito esse caminho. E ainda não tinha conhecido a Jesus. Tempo depois eu vim, meus amados, descobrir que já era o Espírito Santo de Deus me livrando, meus amados, das coisas dessa terra, das coisas mundanas, me livrando do erro, me livrando, meus amados, da prostituição, dos vícios. Aleluia! Porque o Pai, meus amados, desde o ventre da minha mãe já tinha me laçado. Desde o ventre da minha mamãe, meus amados, já tinha liberado uma palavra sobre minha vida: você será meu. Aleluia. E de você esta família vai ser transformada. E de você esta família vai ser convertida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ouça a voz do Espírito Santo e jamais endureça o teu coração. Seja mais sensível a Deus. Aleluia. E entenda e compreenda que para fazer a diferença, Deus tem chamado. Aleluia. Glória a Deus.
Gálatas 1, versículo 15. Mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela a sua graça. Este é o apóstolo Paulo. O homem que outrora perseguia a igreja. O homem que outrora, meus amados, lutava contra os cristãos. Mas havia um chamado sobre a vida dele. Ele já havia sido predestinado por uma grande obra. Até que chega um momento em que o próprio Jesus aparece para ele: rapaz, você está em direção errada. Eu te chamei para estar comigo e para morrer para mim. A partir daquele momento, a vida, meus amados, de Saulo nunca mais foi a mesma, a qual ele se converteu a Paulo. Nunca mais foi a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Segundo princípio, através de uma busca pessoal e íntima pelos os dons e a unção. Quer receber a unção e os dons espirituais? Segundo princípio, através de uma busca intensa, íntima pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aleluia. Prestai atenção, famintos e sedentos. A nossa verdadeira fome, a nossa verdadeira sede por Deus, ela está relacionada, meus amados, às nossas ações e atitudes. Você diz, meus amados, que quer os dons espirituais, você diz que quer, meus amados, a unção, mas em ação se esforça pouco, em ação se dedica pouco, em ação, meus amados, não tem uma obra diante do Pai. Ei, igreja, famintos e sedentos, eu tenho pregado e eu tenho ensinado que ser um amigo do Espírito Santo de Deus é uma decisão pessoal. Eu decido andar com o Espírito Santo, eu decido caminhar com o Espírito Santo, eu decido estar com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo? Está compreendendo, famintos e sedentos? Então, uma vez que o Pai me chama para estar com Ele, eu estarei com Ele. Eu buscarei a Tua face, a Tua presença. Eu gastarei tempo com Ele. O Espírito Santo de Deus tem te chamado. Você, meus amados, é convicto de que o Pai, meus amados, já liberou uma palavra sobre a tua vida. Aleluia. Mas de repente vem a luta. De repente vem, meus amados, o desânimo. De repente vem as dúvidas. Será que o Pai me chamou? Ei, não venha se oscilar diante de Deus. Cochear entre os dois pensamentos, precisa haver uma firmeza, uma convicção. Eu sei para o que o Pai tem me chamado. Aleluia. Caso contrário, meus amados, não haverá crescimento espiritual. Por quê? Porque durante um mês você está, meus amados, turbinado, cheio de fome, sede, determinação, vontade de orar, vontade de jejuar, vontade de subir um monte, vontade de, meus amados, de se consagrar, se trancar no quarto, gastar tempo com o Espírito Santo de Deus. Mas depois você estará dizendo aos céus ou dias. Precisa haver uma estabilidade. E essa estabilidade vem pela minha convicção. Olha o que a palavra do Senhor diz, meus amados, em Mateus 7:7. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Uma vez, meus amados, que nós nos levantamos, nos posicionamos para sermos buscadores do Espírito Santo, mergulhar na presença do Espírito Santo, certamente que os céus irá abrir sobre nós e a glória de Deus irá se manifestar. Glória a Deus, aleluias. Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3. Clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irei repetir, clama-me
e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Há um desejo no coração do Pai para se revelar a você. Há um desejo no coração do Pai para se manifestar a você. Aleluia! Apenas persevere na busca. Persevere, meus amados, na entrega, na comunhão com o Pai. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Terceiro princípio, a transferência de unção. Antes que nós venhamos, amados, mergulhar, meus amados, nesse terceiro princípio, eu quero que vocês vejam e confiram conosco o que o Pai tem feito através da escola profética Filhos da Unção, em nome de Jesus. Boa noite, apóstolo. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gelma. Eu moro aqui na aldeia Massaranduba, terra indígena Caru, município de Bom Jardim, Maranhão. Desde quando começou, né, esta campanha, eu venho acompanhando e o Senhor falou profundamente comigo. O Senhor fez um milagre na minha vida através das suas orações. Apóstolo, eu tinha um problema que eu não passava meses e meses sem menstruar e acabou que na oração que você fez, o Senhor pediu que a gente colocasse a mão onde tinha enfermidade, que Deus ia curar, e eu coloquei na minha barriga e o Senhor fez a maravilha acontecer. E também o Senhor repreendeu a dor de cabeça que eu vinha sentindo. E graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu fui curada. E então, no mundo espiritual também, meu espírito está muito feliz, né, de estar acompanhando, estar participando também desta campanha. Eu me alegro muito, louvo a Deus pela sua vida, que o Senhor continue lhe honrando e lhe usando como Ele tem feito. A paz do Senhor Jesus. Temos sido, meus amados, impactados pelos inúmeros testemunhos que têm chegado até a nós, através da escola profética. Filhos e filhas sendo tocados, ovelhas preciosas sendo alcançadas, recebendo milagres a longa distância. Isto é glorioso, igreja. E eu vou te mostrar, meus amados, o porquê, meus amados, tantos sinais têm acontecido através do nosso ministério. Amém? Mas eu quero também que vocês assistam e confiram o que o Pai tem feito através de nossa viagem missionária. Amém? Veja e confira, e após, meus amados, esse vídeo, nós vamos dar continuidade a esse ensino glorioso, em nome de Jesus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Like a never-ending flame feels what I pray. And in the end my song will tell of who you are and what you've done to all the world. E o fogo, músicas, que eu também chamo da unção pessoal, ele não pode ser impartido. Por quê? Porque esse fogo nós conquistamos neles, meus queridos, através do nosso caráter, através, meus queridos, da nossa posição na presença do Pai. Eu posso impartir a unção, eu posso impartir dons espirituais, mas caráter nós não impartimos. Caráter nós conquistamos na presença de Jesus, com o coração aberto. Jesus, I love you. Jesus, I adore
Jesus, I love you. I love. O amor do Pai cai sobre a tua vida, meu filho. Você recebe o amor do Pai sobre o teu coração. O Pai está te amando. Ele está te levando você a sentir aquilo que você nunca havia sentido, porque era a conexão com o coração do próprio Deus. You're the one I'm living for. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Jesus, I love you. Venha, meu Pai, Senhor, com o peso da tua glória sobre essa casa. Acessamos, meu Pai, a nuvem de glória e a unção que o Senhor preparou para esse momento e esse tempo. O Espírito Santo de Deus, Ele irá te ungir com porção dobrada nessa noite. 2, se prepare, pois o teu ministério nunca mais será o mesmo. 3, fogo, 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 fogo. Debaixo da nossa paternidade, assim como vocês têm nos servido através da oração e jejum por esse avivamento, assim como essas vidas até agora serviu o corpo de Cristo. O melhor vinho vem por último. E essa mesma porção dobrada que está vindo sobre esses obreiros virá sobre a vida de cada um de vocês que tem orado, que tem intercedido por nós, que tem intercedido por esse avivamento. Filhos e filhas preciosos, vocês querem porção dobrada? A taça está cheia. Vocês querem porção dobrada? Olhe para mim. De mãos dadas, olhe para mim. De mãos dadas, olhe para mim. Vocês querem porção dobrada? Existe uma lei no reino de Cristo. Aquele que serve um profeta no caráter de um profeta receberá o galardão de um profeta. Aquele que trabalha para servir o corpo de Cristo sempre recebe algo especial do Pai. Nessa noite eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês. O vinho novo cai sobre a vida de vocês. Receba o vinho novo agora. Beba, beba. Por onde quer que o Pai, meus amados, nos envie, por onde quer que temos ido, temos visto os sinais, prodígios e maravilhas. Mas qual é o segredo? Meus amados, qual é a chave? A unção do Espírito Santo, os dons espirituais, o qual, meus amados, o Pai tem nos confiado, o qual o Pai, meus amados, assim tem derramado sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer com toda certeza e convicção: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia! E a prova, meus amados, são os sinais, prodígios e maravilhas, a realidade da presença do Espírito de Deus se manifestando. Aleluia! Glória a Deus! E qual é o segredo para nós recebermos
a unção e os dons espirituais, através, meus amados, de uma busca intensa e íntima pelo Espírito Santo. Terceiro, prestai e dobrai a tua atenção através da transferência de unção. É importantíssimo nós, meus amados, sermos humildes, para, meus amados, sermos ministrados por aqueles que já recebeu da parte do Senhor. E eu ouso dizer, meus amados, prestai atenção, já vou mostrar exemplos bíblicos com vocês. Eu ouso dizer que a transferência de unção, meus amados, é o padrão que o Eterno estabeleceu para ungir os teus filhos e filhas. Podemos alcançar a unção e os dons espirituais através de uma busca intensa e profunda pelo Espírito Santo, mas haverá um alto preço. Haverá, meus amados, entre aspas, uma dificuldade muito grande, na maioria das vezes, amém? Em decorrer, meus amados, dessa caminhada, dessa jornada, muitos, meus amados, desistem, muitos param no meio do caminho, muitos pensam em desistir. Pela misericórdia de Deus, eles vingam, meus amados, vão adiante, amém? Mas o padrão, qual o Pai estabeleceu, se chama transferência de unção. Existe, meus amados, um princípio no reino, chamado, meus amados, o seguinte: de graça recebeste, de graça dá. Em outras palavras, no reino, tudo é compartilhado. Amém? E quando nós aprendemos dessas verdades, nós aceleramos o processo pelo qual, meus amados, nós recebemos a unção e os dons espirituais. Aleluia! Glória a Deus. 2 Timóteo 1, versículo 6. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha que interessante. O apóstolo Paulo havia, meus amados, no decorrer do teu ministério, em algum momento do teu ministério, transferido para o teu filho na fé, Timóteo, a unção e os dons espirituais. E de alguma maneira, no passar, meus amados, de tempos, de alguma maneira, Timóteo deixou, meus amados, adormecer os dons espirituais. E agora o apóstolo Paulo está exortando: meu filho, desperte os dons espirituais que já há sobre a tua vida, o qual foi transferido para você com imposição de mãos. Aleluia! Glória a Deus. Em outra aula eu explico para vocês, meus amados, o que leva dons espirituais serem adormecidos, o que leva a nós perdermos a unção, amém? Isso é ensino para outra aula, mas o foco que eu estou te ensinando aqui nessa noite, que é possível, meus amados, você receber um manto, a capa que está sobre um profeta, a unção, os dons espirituais que está sobre um ungido, é possível ele transferir sobre a tua vida. E isso, meus amados, acelera o processo. Outrora você estava ali em uma busca intensa e talvez você iria gastar 5, 10 anos para alcançar, para, meus amados, conquistar. Mas de repente você encontra com um ungido de Deus, um homem, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. E o que você irá fazer? Você, meus amados, irá pedir esse ungido, essa ungida, para que esta vida preciosa imponha as mãos sobre a tua vida e transfira tanto a unção quanto os dons espirituais. Em um estalar de dedo, virá sobre a tua vida a porção dobrada, virá sobre a tua vida a unção, meus amados, os dons espirituais, os quais estão sobre a vida do profeta, do homem, da mulher de Deus, em nome de Jesus. Números 11, versículo 24. Números 11, versículo 24. Saiu, pois, Moisés e relatou ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dentre os anciões do povo e os colocou ao redor da tenda.
Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio 34, versículo 9. Deuteronômio 34, versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis 19, versículo 16. 1 Reis 19, versículo 16. E a Jeú, filho de Nissim, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, ungirás para ser profeta em teu lugar. Partiu, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Glória a Deus. A partir daquele exato momento começou, meus amados, o processo da transferência de unção do profeta Elias para Eliseu, que estava sendo preparado para ser profeta em teu lugar. Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a tua seara. Versículo 17. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Aleluia. Pessoas comuns, famintos e sedentos. Pessoas simples, que apenas receberam uma palavra de Jesus. Uma palavra de transferência. Uma palavra de autoridade. E o que aconteceu em seguida? Sinais começaram a brotar, demônios passaram, meus amados, a serem expulsos, a glória de Deus se manifestar, através do princípio da transferência. Aleluia, glória a Deus. Romanos 1, versículo 11, olha que glorioso, olha que lindo, igreja. Porque desejo muito ver-vos para vos impartir algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Irei repetir. Porque desejo muito ver-vos para, em outra tradução está escrito, para transferir algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Uau! Que glorioso, famintos e sedentos. É possível nós recebermos tanto a unção quanto os dons espirituais de um ministro, de um homem, de uma mulher de Deus que são cheios do Espírito Santo. E isso vai acelerar o processo. Muitos de vocês estão debaixo de uma busca intensa, muitos de vocês estão debaixo de oração e jejum, amém? E havendo a oportunidade de você se encontrar com um ungido que carrega a unção e os dons espirituais, vá ter com ele. Se submeta, meus amados, à autoridade desse homem, dessa mulher de Deus. A unção que está sobre a vida deles virá sobre a tua vida. Em um estalar de dedo. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, versículo 14. Não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das minhas mãos. Uma vez mais, 2 Timóteo 1, versículo 6. Por essa razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Princípios de honra para o profeta, pois a unção que você honra é a unção que você atrai. Dobrai a tua atenção, meus amados. Estamos quase finalizando a aula dessa noite, mas dobrai a tua atenção, porque, meus amados, o que eu irei citar agora é primordial. Amém? Glória a Deus. Olha o que nós encontramos na palavra do Senhor. Mateus 10, versículo 41. Mateus 10, versículo 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Aleluia! A importância de gerar fome e sede pela a presença do Espírito Santo de Deus. Amados, você gera fome, você gera sede. Você, meus amados, se desespera mediante a presença do Espírito Santo de Deus. Você vai, meus amados, ir ter com o homem e a mulher de Deus para receber a transferência de unção e os dons espirituais. Mas aprenda isso. Depois eu vou dar uma aula somente falando sobre isso. Você precisa aprender a honrar a unção. Amém? De uma forma resumida aqui, depois eu aprofundo nessa revelação. Nunca vá ter com um homem de Deus de mãos vazias. Isso, meus amados, é a maior desonra no mundo espiritual. Israel, meus amados, foi doutrinado e ensinado desde a tua origem, a tua formação, que todas as vezes que eles viessem ter com um profeta, um homem de Deus, era necessário eles levarem, meus amados, algo para honrar o homem de Deus. E hoje, meus amados, nós aprendemos a honrar somente com os lábios, a boca. Eu honro, mas em ação e atitude não honramos. Memorize isso, amém? Eu nunca fui ter com um homem de Deus, uma mulher de Deus, para receber transferência de unção, sem levar uma honra para aquele homem, para aquela mulher de Deus. Porque a unção que honramos é a unção que atraímos, amém? Qual é a lei de Cristo? De graça recebemos, de graça dai. O profeta não vai cobrar. Homem que é homem de Deus, mulher que é mulher de Deus, jamais vai se vender e se trocar. Mas você, faminto e sedento, precisa conhecer os princípios de honra e executar os princípios de honra. Pois a unção que você honra é a unção que você vai atrair. Grave isso. Pois, meus amados, isso pode fazer toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para nós, meus amados, finalizar esta aula, prestai atenção, famintos e sedentos. Amém? Nesses últimos detalhes desse ensino. Amém? Um profeta não pode amaldiçoar a ninguém. Grava isso. Tem muitos meninos espirituais nos dias de hoje. Pessoas, meus amados, que mediante a tua fome, a tua busca, o teu empenho, até recebeu do Senhor, foi ministrado pelo Senhor, alcançou, meus amados, a unção. Amém? Mas por falta de maturidade espiritual, muitas vezes usa a tua autoridade para amaldiçoar o teu próximo. O que eu já vi de ministros em cima do altar, com o microfone nas mãos, ou que seja em lives, liberando palavras de maldição, meus amados, não é brincadeira. Você quer agradar o coração do Espírito Santo de Deus, você quer verdadeiramente fazer a diferença, nunca amaldiçoa a ninguém. Deus nos chamou para ser um canal de bênção, e nós devemos até mesmo abençoar os nossos inimigos. Amém, igreja? Quer agradar o coração do Espírito Santo de Deus, nunca use a tua autoridade para gerar mal para ninguém. Pelo contrário, abençoe, profetiza a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Números 22, versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Aleluia. Deus repreendendo a Balaão, que queria amaldiçoar Israel. Não faça isso. Não faça isso, porque eu tenho abençoado esse povo.
Aleluia. Segundo, para quem é a unção? Segundo, para quem a unção é transferida? Para quem a unção é transferida? A resposta é o seguinte: para todos. Muitas vezes vem aquela dúvida: será que eu posso receber a unção? Será que a unção é para mim? A unção do Espírito Santo de Deus, meus amados, é para todos, sem exceção de nenhum, para todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Dons espirituais é diferente. Depois eu mergulho com vocês sobre esse detalhe, amém? Mas a unção é para todos, todos podem receber. Aleluia. O que não pode ser transferido? Aleluia. A unção pessoal. Amém? A unção pessoal, meus amados, ela não pode ser transferida. Eu te provo isso na palavra do Senhor. Amém? Está lembrado da palavra, da parábola das 10 virgens? As 10 eram crentes. As 10, meus amados, estavam esperando o noivo. As 10 se parecia como crente, se vestia como crente. Carregavam, meus amados, as tuas lamparinas. Mas quando faltou, meus amados, o azeite na lamparina das 5 virgens imprudentes, as prudentes, estou falando de mistério com vocês aqui agora. No reino tudo é compartilhado, mas naquele exato momento, aquelas virgens prudentes não pôde compartilhar. Por quê, igreja? Porque aquela unção é a unção pessoal. É a unção que nós conquistamos através do nosso caráter. É a unção, meus amados, que nos leva a nós a sermos fiéis a Jesus, a caminhar com Jesus, a tomar decisão por Jesus. A unção pessoal. A unção pessoal, ela não é transferida. Amém? A unção ministerial, ela é transferida. A unção, meus amados, para o ofício, para o trabalho, ela é transferida. Os dons espirituais. A unção pessoal, não. A unção pessoal pertence a você. E é com ela que você vai encontrar com o noivo. É com ela que você chegará ao céu. Grava isso. Estou liberando ouro aqui para vocês. Aleluia. Segundo, a unção de alto nível. Níveis de glória, pois a unção é transferida, mas os níveis de glória não são transferidos, são conquistados. Aleluia. Prestai atenção, famintos e sedentos. Olha que glorioso. Amém? Muitas vezes nós vemos um homem de Deus, uma mulher de Deus muito usado. Kathleen Kuhlman, por exemplo, que já passou sobre essa terra. Vou pegar aqui atualmente uma pessoa muito conhecida, Benny Hinn. E nós dizemos: eu quero a mesma unção que está sobre o Benny Hinn, o mesmo nível de glória. Agora, meus amados, olha que glorioso. A transferência de unção e dons espirituais te leva você a receber a mesma unção e os mesmos dons que está sobre o profeta, o homem e a mulher de Deus. Mas não leva você a receber a mesma intensidade. Grava isso. Porque, meus amados, os níveis de glória são conquistados com os anos, no andar, no caminhar com o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo de Deus me ensinou isso. Uma certa vez eu estava clamando debaixo de uma busca intensa. Eu dizia para o Espírito Santo: Senhor, me dê a mesma unção que está sobre a vida do Benny Hinn, a mesma intensidade. E o Pai falou assim comigo: meu filho, não é possível. Porque o meu filho Benny Hinn já tem anos de renúncia, anos caminhando comigo, anos na minha presença. Você está começando agora. A mesma unção que está sobre o Benny Hinn, eu já estive com o Benny Hinn,
Ele transferiu sobre a minha vida. Benihim levanta as mãos, uma pessoa é arrebatada. Eu levanto as minhas mãos, meus amados, em nossas viagens missionárias, uma pessoa também é arrebatada. Mas o que muda é a intensidade desta glória. O que muda, meus amados, é a quantidade desse poder manifestado, que é conquistado, meus amados, com o tempo. Níveis de glória não é transferido, é conquistado. E isso, meus amados, acontece com os anos. Não tem como você mudar isso. Amém? Não tem como nós mudarmos isso. Temos que andar com o Espírito Santo. E quanto mais nós andarmos com o Espírito Santo de Deus, sendo fiel no pouco, no muito o Pai vai nos colocando. Se nós administramos o pouco que Ele tem nos confiado, de tempo em tempo o Pai vem, meus amados, e deposita mais. Amém? Assim como o Benihim vê pessoas sendo curadas através do teu ministério, eu também vejo pessoas sendo curadas através do meu ministério. Assim como ele vê pessoas sendo arrebatadas, eu vejo também pessoas sendo arrebatadas. Amém? Mas a proporção da glória é diferente. Benihim estende as mãos, cai 100 mil pessoas. Já aconteceu o caso de 100 mil pessoas caírem, serem cheias, arrebatadas de uma vez só. Amém? Ainda Deus não me deu essa graça, eu estou caminhando. Eu estou sendo aperfeiçoado, eu vou chegar lá. Amém? Mas a mesma unção já está sobre a minha vida. Deu para você compreender? Deu para você entender, famintos e sedentos? Glória a Deus, uma vez mais, eu estou liberando ouro sobre a tua vida. Memoriza isso. Amém? Glória a Deus. Terceiro, e para finalizar, a unção da prosperidade. Amém? Essas três unções não podem ser transferidas. A unção pessoal, a unção de alto nível e a unção da prosperidade. Porque não pode ser transferida a unção da prosperidade, igreja? Eu estou falando de algo que o Pai me revelou. A prosperidade, meus amados, é uma consequência da nossa obediência e da nossa honra para com o Espírito Santo, para com o Senhor Jesus. Amém? E o que, meus amados, ativa a unção da prosperidade em nossas vidas é a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. No ouvir a voz do Espírito Santo. É o que ativa essa unção. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar sobre a tua vida, eu quero profetizar a unção, os dons espirituais. Amém? Aonde você estiver, gere fome, gere sede. Se entregue como uma criança de 2 a 3 aninhos de idade. Amém? O Pai te trouxe você aqui nessa escola profética para te encher, para levar você a mergulhar como nunca antes. Estamos aqui conectados com vocês, meus amados, de 15 em 15 dias. Uma semana sim, uma semana não. Estamos aqui toda segunda-feira, amém? Uma semana sim, uma semana não. Para trazer, meus amados, um ensino diferenciado. E uma vez que você, meus amados, participa de uma aula como essa e absorve, pratica, é impossível você não crescer espiritualmente. O Espírito Santo de Deus quer fazer de você um amigo, uma amiga do Espírito Santo. Você está pronto? Você está preparado aonde você estiver? Se entregue como uma criança de 2 a 3 aninhos de idade. Se renda ao Espírito Santo. Pai, entramos em Tua presença, meu Pai, e clamamos a Ti humildemente. Manifesta, meu Pai, Senhor, o Teu poder e a Tua glória, meu Pai. Aonde, meu Pai, Senhor, os Teus filhos e filhas estiverem, aonde houver, meu Pai, um faminto, um sedento, conectado conosco aqui agora, Pai. Que venha a porção dobrada, amigo Espírito Santo. Que venha a porção dobrada, que o Senhor possa, meu Pai, pegar da unção que está sobre a minha vida, que o Senhor possa pegar dos dons espirituais, e que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, transferir para os Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, amigo Espírito Santo, unge os Teus filhos e filhas, meu Pai. Aonde eles estiverem, o Espírito Santo de Deus me usa para contar até 3 e dizer a palavra fogo, e a unção é transferida sobre a tua vida. Os dons espirituais é impartido sobre a tua vida. Você quer, você está preparado? A fome, a sede em teu coração, amiga Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Unge, meu Pai, Senhor, os teus filhos e filhas, enche, faça transbordar, meu Pai, como nunca antes. Em nome de Jesus,
O Espírito Santo de Deus, ele te unge. 2, se prepare para um novo nível de unção, poder e glória. 3, receba fogo, em nome de Jesus. Fogo, em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Oh, beba, 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 em nome de Jesus. Há uma unção de alto nível sendo liberada, a vida sendo embriagada aqui agora. Receba 2 vezes mais, em nome de Jesus. Mais, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, unge, Senhor. Em nome de Jesus, porção dobrada. Porção dobrada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, oramos pela cura dos enfermos. Oramos por milagres, Pai, por sinais. Em nome de Jesus, cure, meu Pai, os teus filhos e filhas que se encontram enfermos, Pai. Sare, meu Pai, manifeste a tua glória. Assim decretamos milagres. Milagres, meu Pai, extraordinários. Em nome de Jesus, seja curado, seja livre. Em nome de Jesus, toque, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, amigo Espírito Santo, por essa unção gloriosa, meu Pai. Obrigado pelos sinais, obrigado pelas curas. Obrigado, amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus, tome posse, famintos e sedentos pelo Espírito. Tome posse de porção dobrada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam cheios. Cheios. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus tem te tocado, através desse ensino, através dessa humilde oração, deixe aqui nos comentários o teu testemunho. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Deixe aqui nos comentários. O meu WhatsApp também vai estar passando aqui. Mande para mim o teu testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? A gratidão é a maior chave para nós retermos a unção, para nós retermos os dons espirituais. Seja grato. Em um ato de gratidão, testemunhe, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Famintos e sedentos, se o Pai também te tocar, para que você se torne uma coluna, um mantenedor do ministério íntimo do Santo Espírito. As contas bancárias vão estar passando aqui abaixo, e segundo aquilo que o Pai ministrar no teu coração, semeie na casa de Deus. E não somente semeie, mas também entre em contato comigo, porque eu quero, em um ato de gratidão, estar te adotando em oração. Se assim o Espírito Santo de Deus te chamar para que você venha se tornar uma coluna, se torne uma coluna do ministério íntimos do Santo Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado. Nos siga também, meus amados, em nosso canal no WhatsApp. Clique no sininho para que você seja notificado. Amém? Nossas pregações, ensinos, todo o movimento do ministério, postamos lá em nosso grupo no WhatsApp. É lá que você vai encontrar, meus amados, todas as nossas divulgações. Amém? E dali, é distribuído para as demais redes sociais. Esteja mais próximo do ministério íntimos do Santo Espírito. Também esteja em oração pela escola profética, para que a próxima aula seja gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te prospere. Eu agradeço de todo o meu coração pela participação de todos vocês, pelo amor e o carinho que todos vocês têm exercido para conosco. Amém? Compartilhe o link dessa ministração com amigos, grupos. Nos ajude a expandir com o reino de Deus, a levar o avivamento. Amém? Fiquem todos na paz. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Shalom. Shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo.
Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.